sobre o Armínio. Eu agradeço a oportunidade. Pai do Senhor, meus irmãos. Amém? É bom, eu vou falar sobre o tema da remonstrância e os remonstrantes. Gostaria de ver o primeiro slide. Remonstrância e remonstrante. O primeiro slide que eu coloquei ali, eu coloquei só uma fala de Roger Wilson, que ele diz que a remonstrância é o documento de origem do arminianismo clássico. Seu foco principal está nas questões da salvação e, em especial, ao que nós acabamos de ouvir, na predestinação. Antes de eu entrar na remonstrância, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a biografia de Jacó Armínio. Jacó Armínio já é o próximo slide. Isso, nós vamos falar um pouquinho sobre a sua biografia. Então, a data do nascimento de Jacó Armínio, ela tem uma pequena controvérsia, porque a tradição coloca ela no ano de 1560. Mas o teólogo Karl Barth, que ele fala bastante, e tem bastante livro acerca de Armínio, ele coloca essa data em 1559, por causa do seu pai, por causa do pai de Armínio, Harmen Jacobson, que morre no ano de 1558. Então, a tradição, ela diz 1560, mas Karl Barth, ele coloca então datando 1559. E a única coisa que nós sabemos ao certo é a data do falecimento de Jacó Armínio, que é no ano de 1609, dia 19 de outubro de 1609. Amém? Próximo slide. Nós vamos ver aqui o local onde Armínio nasceu e a tragédia de Woldewart. Armínio nasceu em Woldewart, uma cidade sobre o rio Geizel, na Holanda, a cerca de 12 milhas da cidade de Utrecht, na direção de Roterdã. Ela ainda estava sob o controle dos espanhóis da fé católica romana. Então, quando Armínio ele nasce na cidade de Woldewart, essa cidade ainda tinha como predominante a fé católica romana. E a cidade ela estava sob o domínio dos espanhóis que a controlavam. Por favor, o próximo slide é a cidade de Woldewart ainda. Então tá bem. A cidade de Woldewart, meus queridos, ela não se declarou oficialmente protestante até o ano de 1574. Armínio estava com aproximadamente 15 anos. Um ano depois de Woldewart se tornar oficialmente protestante, os espanhóis sitiou a cidade em 1575. A mãe do jovem Armínio, então, Angélica Harmenschert, esses nomes aqui é meio complicado. Eu ainda não aprendi a língua holandesa, confesso que não deu tempo de aprender. Muito obrigado, pastor Colabona. Amém. Então, nós vamos ficar com Angélica, tudo bem? Ela juntamente com seus filhos, Armínio, ele está no ano de 1575, Armínio está com aproximadamente, então, 16 anos, quando a mãe de Armínio morre nessa tragédia de Woldewart, e o que acontece? Que Armínio, ele não morre nessa tragédia, porque ele vai ter alguns benfeitores que vai cuidar da sua vida, que vai cuidar da sua carreira, dos seus estudos, e esses benfeitores vão tirar ele após a morte do seu pai, vão cuidar dele. Já que seu pai morre já próximo do seu nascimento, ele vai ter alguns benfeitores. Eu coloquei aqui, próximo slide, o seu primeiro benfeitor. O primeiro benfeitor de Jacó Armínio é o padre Teodor de Emílio. Esse padre ele vai se tornar protestante. Após a morte do seu pai, Armínio foi levado e cuidado por um padre local chamado Teodor de Emílio. Teodor de Emílio leva Armínio para a cidade de Utrecht e matricula na escola de São Jerônimo, em tempo integral. Sua formação em São Jerônimo
foi tão forte que logo após os estudos nessa escola, ele é aceito na faculdade de Leiden. Em São Jerônimo, o Armínio vai estudar as línguas gregas, hebraica e latina. Então ele vai ter o conhecimento do grego, do hebraico, que são as línguas que foi a Bíblia escrita, o Antigo Testamento, em sua totalidade no hebraico, e o Novo Testamento em grego. Ele domina muito bem o grego e o hebraico, e também o latim. Armínio ele vai estudar sobre alguns escritores, de preferência sobre João Cristóstomo, o Credo de Anastásio, Erasmo e etc. A sua mente foi embutida com os princípios da religião e da virtude. Armínio conheceu o seu melhor amigo nessa época, em São Jerônimo, que chama João Winterburgart. Próximo slide. Amém. O segundo benfeitor de Armínio, ele vai chamar Rudolf Snellio. Rudolf Snell, ele vai cuidar de Armínio dos anos de 1575 até o ano de 1576. Com a morte de Emílio, que foi o padre, que foi o primeiro cuidador de Armínio, Armínio, então, ele fica desamparado em Utrecht. Em pouco tempo, contudo, ele veio a ficar sob a proteção de um novo benfeitor, Rudolf Snellio, um linguista matemático da Universidade de Marburgo, que estava visitando Utrecht. Snellio, nativo de Oldewart, a mesma cidade onde Armínio ele era nativo também, que havia fugido da Holanda sob a perseguição espanhola, foi atraído pelo brilhantismo e a carência do adolescente de Oldewart, e o levou para Marburgo, na Alemanha, para que ali fizesse sua universidade no ano de 1575. Enquanto o jovem Armínio mal se estabelecia em Marburgo, ele fica sabendo do massacre de Oldewart, sobre a morte da sua mãe e de seus irmãos. Próximo slide. E após ele ficar sabendo da morte da sua mãe e dos seus irmãos, ele chora durante 2 semanas ininterruptas e lamenta essa morte. Então Armínio ele vai deixar a cidade de Marburgo e vai andar cerca de 400 quilômetros, que vai dar o equivale ali a 250 milhas, para a cidade natal dele de Oldewart. E ele vai querer ver pela sua cidade ali, que estava devastada. Alguns dizem que ele foi procurar a morte, porque ele já tinha perdido agora a sua família e ele não tinha mais o que esperar da vida. Então ele vai procurar até mesmo a própria morte. Mas quando ele chega, que ele vê a cidade em ruína, ele decide então voltar para Marburgo novamente. E quando ele volta para Marburgo, ele fica sabendo que a faculdade de Leiden, ela está começando a ser inaugurada, e é o que nós vamos falar agora sobre os anos acadêmicos de Armínio. O próximo slide. Isso. Então, quando o Armínio ele fica sabendo dessa faculdade na Holanda, que ela tinha acabado de ser inaugurada, ele decide então sair de Marburgo e ir para Leiden. Então, os anos acadêmicos de Armínio, ele vai ser de 1576 até 1587. Os anos acadêmicos de Armínio se estendem por mais de uma década, e eles incluem várias universidades diferentes, várias universidades diferentes em diferentes cidades europeias. Leiden na Holanda, Genebra de Calvino na Suíça, Basileia, Holanda, e Pádua, Itália. Pode passar o próximo slide. Bom, a primeira faculdade que ele vai estudar é a faculdade de Leiden, que é de 1576 a 1582. Essa faculdade de Leiden, ela tinha a predominância dos seus professores, em boa parte calvinistas. E Armínio ele vai conhecer alguns professores que antes dele já tinham uma visão contra a predestinação tanto de Teodoro de Beza quanto a predestinação de Calvino. E Armínio ele vai conhecer então o seu amigo, o seu professor chamado Coalhares. E Coalhares vai apresentar para Armínio vários escritores que já falava contra essa predestinação. E Armínio ele vai aprender também acerca do ramismo. E depois disso ele vai então agora ser levado
para a faculdade de Genebra. Mas antes dele ir para a faculdade de Genebra, por ele ser um grande estudante, os seus estudos ele foi brilhante, os professores admiravam a qualidade dele de aluno. Lá na sua cidade, lá na Holanda, na cidade de Marburgo, os burgomestres, os comerciantes se admiram da sabedoria de Armínio, da forma qual ele se porta, do seu conhecimento, e eles querem bancar agora a faculdade de Armínio, e eles vão então levar Armínio para a faculdade de Genebra, no ano de 1582. E na faculdade de Genebra, Armínio ele vai ter alguns problemas ali, porque a faculdade de Genebra, ela tinha o seu reitor chamado Teodoro de Beza. Teodoro de Beza, ele é o sucessor direto de Calvino, e também foi o que colocou o supralapsarianismo como regra do calvinismo. O supralapsarianismo é a dupla predestinação, aonde Deus predeterminou que o homem vai para o céu e o homem também vai para o inferno. Ou Deus escolheu um para o céu e outro para o inferno. E em 1582, Armínio começou a estudar com Teodoro de Beza em Genebra. E ele se viu em apuros após usar técnicas ramistas, familiares a ele. Armínio foi proibido de ensinar publicamente a filosofia ramista. Após esta difícil situação, ele se muda para Basileia para continuar seus estudos. Após ele sair então de Genebra, ele vai para Basileia no ano de 1583. Ele continuou a se distinguir como um excelente estudante, e em 1583, quando Armínio estava prestes a retornar a Genebra, a Faculdade de Teologia da Basileia espontaneamente lhe ofereceu um doutorado, e ele recusou de receber essa honra por causa da sua juventude. Ele tinha cerca de 24 anos de idade e voltou para a escola de Genebra a fim de terminar a sua formação com Beza. Olha que interessante. Hoje tem muita gente querendo ser doutor, né? Esse jovem Armínio, com 24 anos, ele acaba de ser-lhe oferecido um título de doutor, e ele recusa a humildade dele e diz: não, eu não quero, porque senão, com a minha pouca idade, eu posso manchar essa honra e esse título. Então ele volta agora para Genebra, no ano de 1583 a 1585. E após a conclusão dos seus estudos em Genebra, Armínio em um pedido para ser pastor em Amsterdã, Teodoro de Beza então respondeu aos líderes em Amsterdã uma carta no ano de 1585. Olha que interessante. Teodoro de Beza, ele é o cara que era doutor do calvinismo. E para você ver que ele agora escreve uma carta para que a igreja de Amsterdã receba Jacó Armínio. Mas antes dele ir então para Amsterdã agora para ser pastor, ele vai passar na faculdade, ele vai passar em Pádua, na Itália, entre os anos de 1586 a 1587. A sua estadia em Genebra foi novamente interrompida no ano entre 1586 e 1587 por uma viagem na Itália que durou alguns meses. Em Pádua, ele assistiu às aulas de filosofia de Tiago Zabarella. Por ter passado em Roma, os seus acusadores infamaram dizendo que tinha perdido a fé devido à exposição aos jesuítas. Foi acusado de ter beijado o anel do Papa e de ter se convertido ao catolicismo romano. Ele tinha um apreço por esse Tiago Zabarella, que era um pregador famoso entre o ano de 1586, e por ele ter ido lá na Itália para ver esse pregador, ele é acusado agora de ter se envolvido com o catolicismo romano. Então agora ele vai vir, pode passar o próximo slide. Os anos pastorais de Armínio, que vai de 1588 a 1603. Em 1588, ele foi chamado para ser pastor em Amsterdã. A partir de então, Armínio ganhou reputação como um promissor teólogo, bem educado em Marburgo, em Leiden, Genebra, Basileia, Pádua, e recomendado por Teodoro de Beza em 16 de setembro de 1590. Ele se casou com Lisbeth Reyel,
uma aristocrata que lhe garantiu circular entre os comerciantes e líderes mais influentes da cidade. Em 1591, no entanto, ele se envolveu em uma disputa com um imigrante flamengo chamado Petrus Prancius, aonde foi necessária a intervenção do consistório pelos burgomestres de Amsterdã para manter a paz e abafar as divisões na população. O que acontece? Quando Armínio agora ele vem para Amsterdã, em Amsterdã tinha já 8 pastores e ele era o mais novo. E como ele era o mais novo, como de costume, eles tinham os cultos durante a manhã, a tarde e a noite. E eles colocavam os pastores mais novos para ministrar durante a noite. E todos que saíam da faculdade, eles tinham por costume começar suas pregações no livro de Romanos. E como de costume, ele começou a ler Romanos 1, Romanos 2, Romanos 3, Romanos 4, Romanos 5. Quando chegou em Romanos 9, esse Pedro Prancius, ele se revolta contra Armínio por causa da sua teologia, baseada não mais na predestinação, mas numa escolha comum do ser humano a Cristo, não de uma forma que o homem possa se achegar a Cristo, mas que o homem pode ser persuadido a aceitar a graça de Deus. Pode passar o próximo slide. Os anos de professor em Leiden vai do ano de 1603 a 1609. Os anos de professor em Leiden. A morte quase simultânea, em 1602, de 2 professores da Universidade de Leiden, Armínio e Lucas Trecácius, o jovem, foram admitidos por Francisco Gomaros, cautelosamente aprovar Armínio por suspeitar de heterodoxia. A admissão de Armínio trouxe um novo período de debates teológicos e teve apoio político por parte de Johannes Winterburgart e John van der Onderbach. Armínio permaneceu em Leiden como professor de 1603 até a sua morte em 1609. Durante esse tempo, ele se envolveu-se em uma árdua disputa com seu colega teólogo, Francisco Gomaros, que representava o supralapsarianismo da eleição. Segundo esta teoria, Deus decretou a eleição de alguns e a condenação de outros. E depois permitiu a queda por meio pela qual essa eleição e a reprovação teria efeito. Armínio não negava que a Bíblia falava sobre predestinação, mas afirmava que Deus predestinou os eleitos porque sabia de antemão quem teria fé em Jesus Cristo. Gonzales explica o seguinte sobre a teologia de Armínio. O grande decreto da predestinação determinava que Jesus Cristo seria o mediador entre Deus e os seres humanos. Esse era um decreto soberano, que não dependia da resposta humana, mas o decreto referente ao destino de cada pessoa se baseava não na vontade soberana de Deus, senão em seu conhecimento de qual seria a resposta de cada pessoa ao oferecimento da salvação em Jesus Cristo. Então, em 1607, Armínio apelou aos estados da Holanda para que, através de um concílio ou sínodo, esses problemas pudessem ser resolvidos com dignidade e com base bíblica. Então, em março de 1608, a Suprema Corte colocou Armínio e Gomaros frente a frente para ouvi-los. O veredito foi que, não tendo controversa relação com os pontos principais referentes à salvação, então cada um fosse indulgente com o outro. A não desistência de Gomaros em atacar Armínio levou os estados da Holanda a propor aos 2 oponentes uma reunião de reconciliação, e essa reunião seria realizada em Haia, em agosto de 1609. Mas Armínio, que estava com tuberculose, viu-se forçado a voltar para Leiden, aonde morreu em outubro de 1609. Pode passar o próximo slide. Pode passar mais um. Isso. Então, irmãos, aqui a remonstrância, ela é um documento que significa protesto. Esse foi o título do documento que, rejeitando o supralapsarianismo de Beza e Gomaros,
como o infralapsarianismo, apresentava os 5 pontos, os 5 artigos do arminianismo. E aqui estão os 5 artigos do arminianismo. Eu vou falar o primeiro artigo. O primeiro artigo, ele diz que Deus decretou salvar aqueles que irão crer em Jesus Cristo e perseverar na fé, deixando o pecado os incrédulos para serem condenados. O segundo artigo diz: Jesus Cristo morreu por todos os homens, proporcionando redenção se alguém crer nele. É ao contrário do que dizia Calvino, que ele morreu só por aqueles que ele sabia que seria salvo. Aqui nós temos a consciência de João 3,16, que diz que Deus morreu pela humanidade, pelo mundo. E o que acontece? O sangue de Jesus é derramado por todos, mas agora, para validar esse sacrifício, o ser humano tem que crer em Jesus Cristo. Erasmo, ele dizia que Deus é um Deus ordeiro. Ele não deixou a salvação na mão do homem, ou seja, o rito do sacrifício, mas deixou para que o homem fosse persuadido a crer em Jesus Cristo, assim alcançando a salvação. O quarto ponto é: os homens não podem, sem a graça de Deus, realizar boa obra ou ação, mas esta graça pode ser resistida. Ele dizia que a graça, Calvino dizia que a graça ela era irresistível. Armínio vai dizer que a graça pode ser resistida. Eu me lembro muito bem quando um jovem chega para Jesus e pergunta o que ele poderia fazer para alcançar a salvação. Jesus olha para aquele jovem, pergunta se ele sabia, se ele conhecia as leis, e ele dizia que ele era crente desde que ele era pequeno. Isso eu conheço desde a minha meninice. E então Jesus mandou ele vender tudo o que ele tinha. E a narrativa demonstra que ele não vendeu e ele não foi atrás de Jesus. E a grande pergunta que eu faço: Jesus pode oferecer aquilo que ele não pode dar? Eu creio que não. Se ele nos oferece, é porque ele pode dar a todos a qual ele oferece, que é a salvação. Amém? Então, amados, pode passar o próximo slide? Eu já estou encerrando. Tem quantos minutos? Tudo bem, então. Então, irmãos, pode passar para o último slide? Ok. Pode passando. Ok. Então, quem deu a continuidade para a teologia armínea, eu gostaria de deixar aqui que após a morte de Armínio, Simão Episcópios, ele deu continuidade a essa teologia. Após Simão Episcópios, veio Filipe Lambert, aonde ele agora é o reitor da primeira faculdade remonstrante na Holanda. E depois, posteriormente, John Wesley, ele recupera a originalidade dos remonstrantes através da fonte que é Armínio, e aonde veio até nós os pentecostais. Eu agradeço a oportunidade.